Olá, veterinário! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class do Esquenta, do evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil. O evento 100% online, 100% agrudo, gratuito, que inicia dia 6 de junho de 2022 e durante uma semana inteirinha eu vou te ensinar como é possível você ter sim uma clínica veterinária que fatura 200 mil todos os meses. E para te preparar para consumir todos esses conteúdos, a gente está fazendo um esquenta, onde todo dia a gente tem uma aula gratuita, uma Vet Class, para começar a inserir esse conteúdo aqui na sua cabecinha e aqui no seu coração, para você entender que sim, você consegue ter uma clínica que fatura 200 mil mesmo do absoluto zero. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre segurança financeira. Como que eu faço para minha clínica veterinária ter sim uma segurança financeira? E aí, eu preciso reafirmar para você. Se inscreva no evento gratuito e online Segredo da Clínica Veterinária 200 mil, que vai acontecer nos próximos dias, lá onde eu vou te ensinar o passo a passo para ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil. Onde você se inscreve, link na descrição do perfil. Tô te esperando lá. Então, vamos começar? Vamos começar aqui a nossa Vet Class de hoje, onde a gente fala um pouquinho sobre segurança financeira. Antes, vamos fechar a porta que tá fazendo barulho de caminhão, tá fazendo barulho de tudo. Ó, vocês aqui. Vamos lá. Então, Vetes, seguinte, te dou 10, tu me dá 20, como dizia meu pai. O que a gente tem que entender o que é segurança financeira? Segurança financeira é algo que eu gosto muito de comparar junto com faturamento previsível. É a gente saber que a gente vai conseguir pagar as contas e manter a nossa clínica nos próximos meses. É de fato eu ter um fluxo de caixa, ter dinheiro no caixa para pagar os boletos da semana. E a verdade é que isso até pouco tempo era um mito para os donos de clínicas veterinárias. Ou não era possível, ou a gente precisa esperar os cães ficar doentes, ou a gente precisa esperar um bocado de coisas, ou depender de algo ou de alguém. E a verdade é que isso é um verdadeiro mito. Por quê? Porque quando a gente consegue trabalhar de forma estratégica o nosso negócio, o que vai acontecer? A gente consegue sim ter uma segurança financeira, uma receita previsível e ter um faturamento que não só está estável, como cresce. E o que na verdade eu vejo que os donos de... Até a gente fez uma Vet Class em parceria com o Eduardo Achoa, da Gestão Pet, que a gente falou bastante sobre indicadores financeiros, sobre esse direcionamento. Então, às vezes é legal tu também dar depois dessa Vet Class, ir lá e conferir o que o Eduardo Achoa também falou, tá? Então, vamos lá. E a gente tem que entender o que eu vejo que hoje os donos de clínicas veterinárias confundem muito sobre segurança financeira. Eu vejo que é muito comum eles acreditarem que comprar bem para vender bem é uma segurança financeira, quando na verdade não é. Eu vejo muitos donos de clínicas veterinárias se empolgando com os desafios dos vendedores e pensando, nossa, eu tive uma super margem, comprei à vista, comprei uma grande quantidade, tive um super desconto e acha que tá arrasando. E aí o que acontece? Esse produto, ele vai ficar parado em estoque, provavelmente quando você for vender, você vai vender parcelado. Então você descapitalizou o seu caixa, diminuiu o dinheiro que você tinha lá no caixa para pagar os boletos da semana e vendeu o produto parcelado e de forma mais demorada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda aquela vantagem que você teve em comprar à vista, em comprar junto, né, toda aquela quantidade, se perdeu no meio do caminho. Então, quando a gente começa a ter essa noção, a gente começa a entender que, às vezes, comprar à vista ou comprar em grande volume não é uma boa estratégia. E quando eu entendo que isso não é uma boa estratégia, eu entendo que isso tira também a minha segurança financeira. E se eu entendo que isso tira também a minha segurança financeira, eu começo a entender que até a forma que eu compro pode estar prejudicando a segurança financeira da minha clínica veterinária. Então eu começo a entender quais são os pilares de uma segurança financeira para uma clínica veterinária. Compras, condições de pagamento, precificação e dados do cliente. Começa a entender? Compras, precificação, dados dos clientes, formas de pagamento e venda ativa.
Então eu tenho aqui, ó, 5 pilares para manter uma segurança financeira para minha clínica veterinária. E por que eu tenho que investir em estudar sobre isso? Por que, Clarice, que eu tenho que investir? Pô, eu sou veterinário. Eu tenho que investir em estudar anestésio. Eu tenho que investir, por exemplo, eu desci um pouco, que é a clínica veterinária do meu marido, fica aqui embaixo do escritório. E aí eu desci um pouco porque eu tô com uma reação vacinal do Covid muito ruim, como eu nunca tive na vida, assim, ó. Nem do tétano, eu tô com uma dor no braço, vocês não estão entendendo. Eu tô, olha, só na cara e na coragem hoje, preciso dizer pra vocês que tô guerreira aqui, gente. Olha, santa maquiagem que disfarça a cara de cansada. Dormi cansada, é reação mesmo. Que dormi bastante. É dor. Aqui, ainda fui fazendo direito, gente, eu não consigo levantar esse braço, tá bem dolorido. E dor no corpo, dor de cabeça, essas coisas. Mas enfim, e aí eu desci. E aí a gente tinha ultrassom pra fazer num paciente. E a Vete é volante, a Fê. E aí a Fê veio perguntar sobre sedar ou não um gato obstruído com ureia alta. Tava com uma ureia de 10. E aí o caso que ela presenciou foi conter o gato, né? E o gato pulou e a bexiga rompeu. E aí eles não queriam sedar, enfim. Tecnicamente eu vou saber explicar pra vocês exatamente. E aí o Vitor, nosso anestesista, falando, o ideal é anestesiar por causa disso, por causa daquilo outro, porque ele tá com dor, tu não vai conseguir acessar, parará, piriri, se ele pular ele vai romper a bexiga mesmo, sei lá, discutindo o protocolo anestésico. E aí eu desci e eu fiquei pensando, assim, pô, hoje a Fê é uma das melhores ultrassonografistas que a gente tem aqui na nossa cidade e região. E eu percebo uma evolução nela. Ela era a única, sabe? A única de ultrassom da cidade. Era ela, a única. E a melhor, eu digo, desculpa os meus amigos, outros que fazem ultrassom, mas ela tem uma experiência incrível. Ela tem uma experiência incrível. Sabe aquela pessoa que faz o ultrassom e te diz se tu tem que abrir ou não? Abre ou não abre? É aquela pessoa que já te diz ali, ó, abre. Né? Tem ultrassonografistas velhos que não sabem te dar essa segurança. E ela tem essa segurança. E aí ela começou a ter outros concorrentes. E eu comecei a observar a evolução rápida dela. Dela já começou a implementar a maquininha, dela já mudou o uniforme, a postura profissional mudou. Por quê? Porque ela começou a perder a segurança financeira, uma vez que ela começou a dividir o mercado com outros veterinários. Então isso também é pensar na segurança financeira, sobre as vendas ativas. Ela ainda é a pessoa que mais domina o ultrassom na cidade e região. Ponto, fato. Ainda não temos alguém para bater ela. Não tem. A gente confia muito. Mas ela tem pessoas que hoje estão tomando o mercado dela de alguma forma. Ela perdeu um pouquinho. Então ela começou já a mudar a postura dela sobre isso. E quando ela começou a mudar a postura dela sobre isso, ela está garantindo o quê? A sua segurança financeira. Então a gente começa a pensar que todos os pontos começam a trabalhar para a minha segurança financeira. E por que eu devo investir em saber de fluxo de caixa, em ter uma noção financeira? Eu sempre falo para os meus veterinários, vocês não precisam ser os experts em financeiro, em números. Eu não sou, por exemplo, mas eu tenho uma noção boa o suficiente para saber se o meu negócio vai mal ou vai bem. Para saber que ações de emergência, né, de sala de guerra, a gente precisa tomar. E quais ações de emergência eu preciso orientar os meus clientes. Porque por mais que eu seja focada em vendas, em marketing, se eu não tenho uma noção, se eu não tenho um entendimento básico para avançado do financeiro, eu não sou eficiente o suficiente para vocês faturarem 200 mil. Então, para eu ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil, eu preciso ter esse conhecimento financeiro. Eu preciso entender sobre compras. Eu preciso entender qual é o jeito certo de precificar. Eu preciso entender quanto custa a minha hora de gestor para fazer o que tem que ser feito. E quando eu começo a entender sobre todos esses pontos, eu tenho uma clínica que fatura 200 mil. Só que você não precisa ser você que está lá pagando boleto, fazendo isso, que eu vejo muito veterinário fazer. E um dos maiores erros, né, Val? Que eu vejo dos veterinários é, eu preciso ter alguém de confiança no meu financeiro. E aí esse alguém de confiança, às vezes, é o marido, é a esposa, é o primo, a prima, a tia, o tio, sei lá, algum parente, porque para eles é alguém de confiança. Só que como o grande Marcelo Germano, um grande amigo meu aqui de uma empresa autogerenciável, me ensinou, ele me disse, Clarice, o verbo não é confiar, o verbo é conferir. Porque se eu tenho alguém ineficiente no meu financeiro, eu vou pagar juros, eu vou atrasar boleto, eu vou comprometer o meu fluxo de caixa, eu vou comprar errado. E aí, uma empresa sem lucro, ela ainda sobrevive. Mas uma empresa sem fluxo de caixa, ela quebra no primeiro mês. Porque às vezes,
tive altos faturamentos esse mês, mas eu vou receber parcelado, mas eu vou receber esse faturamento em parcelas, ou só mês que vem, só que os boletos que eu tenho para fazer vencem essa semana, e eu não tenho fluxo de caixa. Então, como que eu vou fazer o meu negócio andar se eu não tenho fluxo de caixa? Isso é falta de segurança financeira, sacou? E se o meu financeiro fosse eficiente, além de ser de confiança, ele ia me dizer: Clarice, a gente tem X mil reais em boletos para pagar essa semana e eu não tenho dinheiro no caixa. Vamos alinhar estratégias com o comercial para que nós possamos estimular os pagamentos à vista em dinheiro. Vamos ver o que a gente pode fazer de venda menor para fazer o dinheiro girar no fluxo de caixa, e eu já vou negociar os prazos com os fornecedores para a gente não pagar juros. Isso é um financeiro eficiente, isso é um financeiro estratégico. Percebe a diferença? É sobre isso que a gente está falando. E quando eu tenho alguém que só paga boleto e só faz cobrança e não tem essa visão mais macro do negócio, essa visão mais estratégica, eu perco a segurança financeira. Por isso que eu tenho que ter alguém eficiente no financeiro. E esse alguém não tem que ser você, veterinário, dono da clínica veterinária, porque você tem N coisas para se preocupar, inclusive vender mais. O que eu tenho que fazer é conferir todos os dias o fluxo de caixa, deu ou não deu, e ver tá tudo bem financeiro. E uma vez por semana fazer um checkpoint com esse financeiro. Ouviram? Tá no som. E aí eu começo a entender o que de fato eu, enquanto dono de clínica veterinária, tenho que fazer para ter uma clínica que fatura 200 mil. Então, quando eu começo a entender por que é tão bom, tão importante investir em alguém qualificado para o meu financeiro, eu começo a entender que o meu maior benefício é um faturamento estável crescente, e menos pagamentos de juros, e uma compra mais assertiva. Quantas vezes vocês se empolgaram e compraram horrores daquilo que vocês acharam que ia girar, ou de um desafio que apareceu maravilhoso de um vendedor? Quantas vezes? Manda um coração se vocês já fizeram isso. E aí o produto parou em estoque, você não vendeu o suficiente, ou você não treinou o time para vender, e aí no fim você teve que fazer o quê? Promoção de desconto para fazer o produto vender. E aí toda aquela margem que você teve na compra, ou aqueles benefícios que você teve na compra à vista, em grande quantidade você perdeu. Sem contar que o caixa ficou sem dinheiro. Então percebe? É o famoso contar com o ovo no cu da galinha, na cloaca, né? Porque eu não estou sendo estratégico, gente. Eu preciso começar a entender realmente sobre o meu negócio e pensar no financeiro como financeiro. Se eu não fizer isso, eu corro um grande risco de fazer a minha empresa quebrar, mesmo tendo lucro, porque eu não estou evidenciando o fluxo de caixa, porque eu não estou evidenciando as estratégias financeiras, estratégias de compra. Então percebe como é um universo vasto? Percebe como é um universo que vai muito além de pagar boleto e cobrar cliente, de precificar? É eu começar a pensar nas estratégias financeiras que eu realmente possuo, que eu realmente tenho que fazer. Então esse é o ponto. E o que vale mais a pena então, Clarice? Eu fazer essa parte ou eu ter alguém para fazer? Eu honestamente defendo que você tem que ter alguém para fazer, focado 100% no seu financeiro. Dentro do seu organograma, dependendo do tamanho da sua empresa, o que é organograma? É a estrutura organizacional que mostra as caixinhas, né, de quem ocupa que função dentro do seu negócio. Se você tem alguém focado nisso, ela vai estar de olho no fluxo de caixa, ela vai estar de olho nos inadimplentes, ela vai te trazer estratégias prontas, porque essa pessoa que está no financeiro, ela não está só lá para digitar boleto, ela não está só lá para cobrar cliente, ela está lá para te trazer soluções. É por isso que nós contratamos as pessoas, para ela trazer soluções que não estão no nosso radar, que a gente não está lá em cima vendo. Se hoje eu contrato um médico veterinário para cuidar dos meus animais, eu estou te contratando para te me dar uma solução para a saúde desse animal. Percebe? E se eu contrato alguém para estar no meu financeiro, eu estou contratando alguém para me dar soluções financeiras para o meu negócio. E isso cabe. Tô com o número de inadimplente. O que a gente está errando na cobrança? Será que a gente não tem que pedir entrada? Será que eu já não tenho que ter um contrato com uma empresa de cobrança que consegue resgatar esses inadimplentes de mais tempo? Porque o que acontece? Se eu começo a ligar da clínica e eu tenho um telefone só da clínica, 2, as pessoas bloqueiam e foda-se você.
Agora, se eu tenho uma empresa de cobrança, ela vai dar jeito de cobrar até conseguir receber. E você precisa ter esse vínculo com o SPC. Porque por mais que as pessoas não gostem de dever, existem pessoas que, não estão no SPC, foda-se, não tem problema nenhum se eu não pagar. Então, ter esse vínculo com o SPC traz respeito. E as pessoas começam a entender que se elas não pagam, alguma coisa vai acontecer. Sim, com o nome delas, né? Elas vão ter uma dificuldade depois. Então, eu preciso começar a entender sobre esses processos também. E aí, quando tem uma pessoa no financeiro voltado somente para cuidar dessas estratégias, o meu negócio vira, o meu negócio muda sobre esse processo, porque o financeiro, ele é um dos casamentos perfeitos com o marketing, porque ele vai lá e me diz o que eu preciso fazer para vender. Ele vai lá e começa a me dizer, Clarice, a gente precisa faturar tanto em exames, porque nos dá mais margem, a gente tem máquina, a gente tem laboratório, sei lá. Eu preciso faturar mais em cirurgias, que tipo de cirurgia me dão margem, são eletivas, que eu não dependo de uma patologia para fazer. E preciso vender mais consulta, que a nossa margem de lucro vai lá em cima. E aí a gente consegue trabalhar melhor o nosso fluxo de caixa. E aí se ela me diz isso, e ela me diz o seguinte, Clarice, e eu preciso que a gente tenha entrada, mesmo internamento. Internou já dá entrada para garantir o nosso fluxo de caixa. Eu já começo a criar todo um processo de vendas e um treinamento para o atendimento fazer isso. Só que por que hoje as pessoas, elas não fazem o que você manda? Isso é uma conversa que eu tava tendo com a minha designer, com a Vitória, com o meu marketing. Ai, a Vitória, fofinha. E eu falei isso pra ela, que a gente começou agora, eu contratei ela agora há pouco. E eu disse pra ela, assim, Vitória, aí a gente tava, sabe quando tu contrata alguém, tu tá se ajustando, se alguém tá se ajustando a você? A gente tá nessa parte de ajuste, de correção, enfim. Foi a primeira semana e, coitada, eu já botei ela numa semana de evento, então ela tá enlouquecida. E ela é super competente, super preocupada, então ela fica bem preocupada, e aí ela fica nervosa, enfim. E além disso tudo, ela é remota, ela não tá aqui no escritório, ela tá lá na casa dela, né, no escritório dela. E aí eu disse, olha, Vitória, a gente precisa fazer desse jeito, dessa forma, por mais que seja difícil, por mais que seja mais chato. Por quê? Porque se eu começo a ter os vídeos, quando eu for fazer anúncios nas redes, eu começo a chamar as pessoas pelo video view, que é uma forma de você captar somente as pessoas que viram uma porcentagem do seu vídeo. Porque uma pessoa que viu uma porcentagem do meu vídeo, que viu 50% de um vídeo meu, quer dizer que ela tá muito engajada comigo. Então ela realmente vai consumir mais conteúdo, eu vou conseguir mudar mais a vida da clínica dela. Ela realmente está interessada. Então eu comecei a dizer os porquês, que tem que ser exatamente como eu tô falando. E aí ela entendeu, ela disse, então tá. E desde que eu parei um tempo a mais para treinar ela e dizer os porquês, que é tão importante que seja desse jeito que eu estou falando e que seja feito, eu não tive problemas. Ela tá fazendo exatamente. Às vezes tem um erro de digitação, de desatenção, e eu disse, Vitória, e eu entendo se você não fizer desse jeito nesse momento, porque eu já fui assim. Eu já fui uma funcionária que não entendeu o porquê e não fez como a minha chefe disse. E hoje eu tenho vergonha disso. Eu lembro, putz, cara, que cagada, que santa que a minha chefe era que aguentou essa parte. Né? E depois eu juro que eu melhorei, gente. Né? Hoje eu tenho meu negócio e é por isso que porque eu já tive dos dois lados. E aí eu falo os porquês. E se a pessoa não aderiu ao porquê, troca. Simples assim, a gente tá falando de um negócio que precisa nos dar lucro. E as pessoas que contratamos precisam nos dar lucro. Isso também é parte de segurança financeira. Então, por que hoje você não tem que dar entrada, tem que dar vista, não dá desconto se o cliente não pede, porque ele já entendeu que você vale tudo isso, porque eu já cansei de ter a secretária aqui. Então você vai pagar, você te dá um descontinho. Vai dar descontinho nada, não pediu, ele entendeu que vale isso. Então tudo isso é questão de você entender o porquê, e de falar o porquê, e de mostrar o porquê. Então se você instituiu uma estratégia financeira e você quer que o atendimento peça entrada, peça vista, peça isso, peça aquilo outro, explique o porquê é importante e o quanto aquilo prejudica ela e a empresa se não for feito. E aí você engaja mais com que as pessoas sejam feitas. E óbvio, dê o exemplo, né? As palavras inspiram, o exemplo arrasta. Então você precisa fazer tudo que você pede também, meu bem, sabia? Então, sabia? Se não sabia, agora tá sabendo, né? Aquele rios, né? Então, Clarice, o que você acha mais legal? Eu fazer isso, botar a minha mulher, a minha esposa... Olha, eu acho que pode pôr quem tu quiser, desde que seja eficiente. Então, eu acredito sim que você precisa ter uma pessoa focada no financeiro. Até o ponto da sua empresa crescer e você ter mais de uma pessoa no financeiro, um para contas a pagar, um para contas a nesse, né? Então, isso é muito legal e tu vai chegar um dia nesse
nesse patamar, porque você vai ter uma clínica que fatura mais de 200 mil por mês, né? Então, quando eu começo a entender sobre isso, eu preciso ter alguém realmente eficiente, para que o meu financeiro rode de forma eficiente e eu consiga ter uma empresa que cresce e fatura muito mais. E onde que as pessoas... Clarice, eu entendi, mas como eu começo então a fazer a segurança financeira? Uma coisa que as pessoas erram demais: não tem clareza sobre a importância do sistema de vocês. Se você não tem um sistema, tenha um sistema gerencial aí na tua clínica. Seja um Vetos da vida, seja um Simples Vet, seja um Pet 9, seja um Nuvem Vet, seja um não sei que Vet aí que tem por aí, tenha um sistema. Por quê? Por 2 pontos muito importantes. Então vamos entender por onde eu começo para ter uma segurança financeira? Deixa eu tomar uma aguinha. Por onde eu começo, Clarice, para ter uma segurança financeira na minha clínica veterinária? Primeiro ponto, tenha um sistema atualizado. E o que é um sistema atualizado, Clarice? Todos os produtos do estoque têm que estar lá. Todos os serviços devem estar lá. E toda venda feita deve ser registrada nesse sistema. Por quê? E todos os dados do seu cliente devem estar devidamente preenchidos. Clarice, por que tudo isso? Porque quando eu faço isso, primeiro, eu sei quais são os meus indicadores. Eu sei quanto que eu vendi de exame, de cirurgia, de vacina, de consulta, de produtos das lojas do pet shop, quanto que eu faturei no banho e tosa, né? Dependendo do que você tem aí a oferecer na sua clínica veterinária, claro. E quando eu entendo sobre isso, o que acontece? Eu começo a entender onde eu preciso melhorar vendas e onde está me dando mais lucro ou onde está me dando prejuízo. E quando eu tenho tudo isso anotado e registrado, inclusive as minhas compras são mais eficientes. Porque eu vejo muito veterinário que adora comprar. Quem não gosta de comprar, né? Aí vai lá e se empolga, compra a medicação, compra o lançamento, compra o produto, compra isso, aquilo, outro. Só que não parou para pensar que aquilo não faz sentido dentro da clínica dele. Ele não tem o hábito de prescrever. Segundo, não faz sentido para o tipo de posicionamento da clínica dele. E terceiro, às vezes é caro demais para o tipo de cliente que ele vende. Então, tudo isso, um produto que eu compro pesa. A menos não, para esse é um produto essencial, tem que ser esse produto, senão não dá. Beleza, faz sentido para você. Mas comprar, porque se empolgou, porque é lançamento, porque não sei o quê, porque vai ter bônus, porque vai ter desafio, não faz sentido. E isso tira a estabilidade da minha segurança financeira. Então esse é um ponto. E aí eu começo a ter a visão de indicadores. E aí eu começo a entender o que eu preciso vender mais para melhorar o meu faturamento e a minha segurança financeira. E quando eu comecei a entender sobre isso, o jogo vira nos negócios. Então você precisa entender sobre isso. Tenha um sistema muito bem alimentado. Além de eu ter um sistema muito bem alimentado, eu tenho que entender sobre precificação. Você está proibido de precificar os seus serviços veterinários, seus produtos, botando 0,5, bota aí vezes 0,5, esse é o preço, ou perguntando para os concorrentes qual é o preço que eles cobram e fazer um preço abaixo, similar ou um pouco acima. Por quê? Porque você não sabe os custos deles, vocês não sabem a estrutura financeira deles, vocês não sabem o que eles pagam, o que não pagam, o que está em dia, o que não está. E se a conta deles fecha. Então vocês precisam fazer um cálculo de precificação correto, saber o custo da tua hora para precificar aquele produto, saber os impostos que vocês têm, os custos variáveis, os custos fixos. Então a precificação de fato tem que ser de acordo com a tua estratégia de negócio. Eu preciso muito ter esse tipo de precificação correta. Porque quando eu tenho uma precificação incorreta, ou eu trabalho demais para conseguir me manter, e aí sabe aquela história, trabalho, não vejo a cor do dinheiro? A precificação às vezes é um dos grandes pontos sobre isso. Ou eu vou começar a ter prejuízo. Por mais que eu trabalhe, a conta não fecha. Então a precificação ela tem que estar sim adequada. E aí você acha que é você que não tem futuro, o veterinário está desvalorizado, e aí até o teu posicionamento é interferido pela sua precificação. Porque quando eu cobro barato demais, eu estou me posicionando. Ai, vai lá, guria, é baratinho, mas é bom. Já ouviu isso? Ou vai lá, é mais caro, mas resolve. Então eu tenho que começar a entender, porque preço caro não quer dizer também situação de qualidade. O meu preço tem que ser justificado não somente pela minha qualidade técnica, mas pela experiência do cliente vivida, pelo meu atendimento de excelência.
Porque o atendimento de excelência nada mais é que o casamento perfeito da técnica da ciência com a experiência do cliente. E quando eu tenho um atendimento de excelência maravilhoso, quando eu tenho uma experiência maravilhosa, a percepção de valor aumenta. Porque saber qual é a qualidade do analgesia que tu está usando, se é propofol, se é fentanil, se é isoflurano, se é ketamina, xilazina, isso não faz diferença na cabeça do doutor, porque ele não entende. Se é bloqueador, se não é, se deprime o sistema imunológico ou deprime o sistema... Ele não faz diferença. Se lá na frente vai dar um problema renal, foda-se. Ele não sabe a diferença. Agora, a experiência que tu gerou, que ele sentiu, que ele viu, isso faz diferença. Porque se ele não é um anestesista humano, se ele não é um anestesista veterinário, se ele não entende do que você faz, não vai fazer diferença. Percebe? Então eu preciso justificar os meus preços dentro também de valor percebido, de experiência do cliente, de olhar para o tutor, de entender o tutor, de me adaptar ao tutor. Então isso é importante, uma precificação correta, e se for uma precificação a mais, ela tem que agregar a experiência do cliente. Ela tem que ter um atendimento, sim, de excelência. O atendimento de excelência não envolve só excelência técnica, envolve experiência do cliente. Então, por onde eu começo, Clarice? Sistema bem alimentado, precificação correta, experiência do cliente e vendas ativas. Clarice, como assim venda ativa? Mas eu preciso de doença, eu preciso de patologia, eu preciso de indicação, Precisa nada. Isso aí quem precisa é veterinário passivo. Isso aí quem precisa é veterinário sem visão de negócio. E se você é um veterinário passivo sem visão de negócio, tá tudo bem, você tá no lugar certo para mudar isso, tá aqui no Bet Empreendedor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma esteira de produtos eletivos, de prevenção. Eu tenho que olhar para o meu cliente, desenhar a minha persona e entender o que eu atendo. Shih Tzu, Golden, Spitz. Beleza. Quais são as pré-patologias que eles têm? Ah, são essas. Como que eu vou criar um produto de solução para isso? Para que eles permaneçam comprando comigo pelo menos 4 vezes ao ano. Ok. Atendo muitos filhotes. Qual é a esteira de produtos que ele vai consumir? Ah, as vacinas, depois a vermifugação, depois o protocolo sei lá do que, depois a castração, a profilaxia. Ou seja, eu permaneço fazer ele comprando. E quando eu permaneço com que ele faça comprando, eu estou garantindo um faturamento, uma receita previsível. E se eu estou garantindo uma receita previsível, eu estou tendo segurança financeira. Mas receita previsível não é somente isso. Receita previsível é eu garantir o pagamento ali. Será que eu não tenho, então, que ter estratégias de pagamentos para determinados procedimentos? Então, todo procedimento de internamento exige uma entrada. Todo procedimento... Eu estou aqui viajando, vai depender de como funciona aí, tá? Estou supondo para vocês começarem a abrir a cabeça. Então, todo protocolo vacinal já tem uma entrada, eu pago tudo na hora, deixo parcelado no cartão e garante o faturamento. Todo cão atópico, dermato, eu vou vender o tratamento por fases, completo, não por consulta-retorno. Então, eu começo a entender que eu tenho uma segurança financeira, inclusive de faturamento. E aí, eu já estou garantindo o faturamento do mês que vem. E as condições de pagamento, ou é cartão, ou é à vista e parcela no cartão. Por quê? Porque eu estou cuidando do meu fluxo de caixa, ou seja, ter dinheiro em caixa. Ontem, a gente fez uma Verticlass aqui falando de como dobrar a venda de snack. Por quê? É um produto barato. É um produto que geralmente a venda é feita à vista em dinheiro. Por que é tão bom esse produto de vender? Porque me dá dinheiro no caixa, me dá fluxo de caixa para pagar os boletos da semana. Percebe? Quando eu começo a entender essa estratégia, eu começo a ter uma segurança financeira para pagar os boletos da semana também. Então, tudo isso eu começo a pensar o que eu vou fazer para melhorar o meu fluxo de caixa, porque é isso que vai me fazer ter dinheiro sempre para pagar as contas. Porque às vezes faturar naquele momento não quer dizer que tu vai ter o dinheiro naquele momento. Pô, entrou uma cirurgia ortopédica, 4 pau vou receber. Mas é 4 mil que vai receber, 1.000 esse mês, 1.000 mês que vem. Só que as tuas contas estão vencendo ali na hora. E às vezes é um volante que fez a cirurgia. E geralmente o valor do volante tu paga à vista. Então a gente começa a entender sobre o fluxo de caixa e começar já a amarrar as vendas para que elas sejam recorrentes, previsíveis, para que eu tenha um fluxo de caixa e comece a pagar as minhas contas. Então isso é ter segurança financeira. Mais do que tudo, segurança financeira é eu saber qual é a minha precificação correta, eu ter alinhado as minhas formas de pagamento focado no fluxo de caixa positivo e vendas ativas, para que esse ciclo aconteça de forma efetiva. E claro, compras que condizem com a realidade do teu negócio e da tua persona. Percebe? Se tu não se aguenta, tu quer comprar tudo, começa a fazer uma lista
Começa a fazer uma lista do que está faltando, do que você quer e marca. Eu só atendo os vendedores terça-feira de manhã que tem menos movimento. Só passa a lista e pede para outra pessoa atender e passar a lista do que você precisa. Se tiver lançamento, manda o folder depois que você dá uma pesquisada, mas não atende mais as pessoas. Dá um limite de compra por mês, dá um limite de boleto. Então começa a pensar nessas estratégias, que aí o teu fluxo de caixa começa a ficar positivo e você tem segurança financeira. E aí você já projeta o quanto você vai comprar mês que vem, o quanto você vai investir e quais ações de vendas vocês vão fazer para que você tenha um faturamento. E aí não é só você que vai fazer tudo isso, você vai envolver o time, vai dar metas, bonificações, vai dizer o grande porquê, vai treinar eles, porque sem o time não saber o porquê das coisas, o que eles vão pensar? Ah, lá vem o fulano com mais uma para inventar e encher o saco. Porque eles não entendem o porquê e o quanto aquilo vai ser benéfico para todos na clínica veterinária. É para isso. Por isso que quando eu tenho uma sujeirinha no meu computador. Por isso que quando eu vendo o VetWinner para os alunos, eles me perguntam: Clarice, posso mostrar essa aula para o meu veterinário? Eu disse: gente, não foi você que comprou o curso, foi a empresa. E se a empresa comprou o curso, eles são obrigados a assistir pelo menos o módulo de atendimento de excelência e fidelização. Porque eles começam a entender o porquê que você quer entregar toda essa experiência e fazer ele voltar para garantir faturamento. Eles são obrigados a assistir esses módulos. Assim como tem um módulo bônus, que é o treinamento da secretária, para ela otimizar o atendimento dela e ser muito mais cordial com os clientes e ter feedbacks positivos e vender mais. Então todo o curso foi pensado para a empresa como um todo, e é isso que vocês têm que fazer. A equipe também deve ser beneficiada com o conteúdo desse curso, porque senão é só você que está vendo isso e os outros não viram. Se eles não viram o que você vê, eles não engajam, entendeu? Então, Vets do meu Brasil Baronil, espero ter aberto a cabeça de vocês sobre segurança financeira e o quão importante ela é. Segurança financeira não é só vender mais, é ser estratégico dentro da sua empresa, tá bom? Dentro dos detalhes. E eu espero que a partir de hoje você comece a ser estratégico nos seus negócios e na sua estratégia financeira, tá bom? Amanhã tem VetClass de novo, lembrando que até sexta. Hoje é quarta, quinta? Hoje é quinta, gente, ó, tô até perdida. Amanhã tem a nossa última VetClass da semana e semana que vem a gente continua com o nosso esquenta de segunda a sexta. Aula todo dia gratuito, te ensinando, te preparando para o nosso grande evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil, onde eu vou te mostrar como é possível você aí ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil todos os meses, mesmo se hoje o teu faturamento mais top das galáxias é 60 mil. Sabia? Mesmo em cidade pequena, mesmo em cidade grande, mesmo em concorrência desleal, mesmo se está começando agora do zero. Eu te mostro que é possível, tá? Então, tô te preparando para lá, para tu já ir abrindo a cabeça e aqui, ó, maquinando. Eu vou faturar 200 mil, como é que eu vou, onde eu vou arrumar, o que eu vou fazer. E aí, por isso que eu abordo todos os pontos que são importantes pra gente alcançar esse resultado, tá bom? Então, Vets, um grande beijo. Espero vocês amanhã aqui, 11h30 da manhã, ao vivo, pra gente falar mais sobre ferramentas para faturar 200 mil aí na sua clínica veterinária, tá bom? E como eu sempre digo, o que eu sempre digo? Um grande beijo e empreenda, veterinário!